Fala, amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês os jogos da nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Também vou apresentar os últimos resultados e mostrar como é que está a classificação atualizada. Simbora então? A nona rodada vai começar neste sábado, dia 15 de junho, com o CSA recebendo a equipe do Botafogo da Paraíba às 17 horas, pelo horário de Brasília, lá no estádio Rei Pelé, em Maceió. CSA aí que é a única equipe que ainda não venceu no campeonato, né? Então busca aí a primeira vitória para tentar sair da zona de rebaixamento. E a equipe do Botafogo, o Belo, está invicto, né? É o único invicto ao lado da Ferroviária. O Belo aí tentando manter a liderança, como vocês vão ver daqui a pouco. No mesmo horário, a Aparecidense que não vence desde a primeira rodada, vai receber o Tombense. Essa partida vai ser lá no estádio Aníbal Toledo. O Tombense, por sua vez, tenta aí voltar ao G8. Um pouco mais tarde, às 19h30, o Atlético vai receber o Ferroviário. Essa partida vai acontecer lá na Arena Sicredi, em São João del Rei. O Atlético aí que conta aí com o tropeço do Botafogo para tentar voltar à liderança da Série C do Campeonato Brasileiro e o Ferroviário aí se manter longe da zona de rebaixamento. A rodada segue no domingo com 3 jogos na faixa das 16h30. Um deles será Remo e Ipiranga, duelo que acontece lá no estádio Baenão, em Belém. Já no Orlando Scarpelli, o Figueirense tentará aí quebrar uma sequência de 4 jogos sem vitória, recebendo a equipe do Confiança, enquanto que o São José tentará aí a sua recuperação jogando contra o Londrina, lá no Francisco Noveleto. Ainda no domingo, só que às 19 horas, um duelo Grená. O Caxias vai receber a Ferroviária lá no estádio Centenário, em Caxias do Sul. Na segunda-feira, teremos aí 2 jogos na faixa das 20 horas. O Náutico, de técnico novo, recebe o Floresta, né? O Floresta aí que venceu a primeira partida na rodada passada. Esse jogo será lá no estádio dos Aflitos. Já a equipe do ABC vai encarar o Volta Redonda lá no estádio Frasqueirão, em Natal. E a rodada será encerrada na terça-feira, dia 18, com o São Bernardo recebendo o Sampaio Corrêa, jogo marcado para as 20 horas, lá no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo. E agora vamos aí aos resultados da 8ª rodada, quem se deu bem e quem se deu mal na 8ª rodada. A 8ª rodada começou com o empate entre Figueirense e ABC, jogo que aconteceu no sábado lá no Orlando Scarpelli. O ABC aí conseguiu o empate na Bacia das Almas. Já o Londrina venceu aí o Sampaio Corrêa pelo placar de 2-0. A Ferroviária e a Aparecidense não saíram do empate em 0-0 lá na Arena da Fonte Luminosa. No domingo, um grande jogo aí, e o Atlético venceu o Volta Redonda pelo placar de 3-2. Já o Botafogo da Paraíba manteve a liderança, derrotando aí a equipe do Ferroviário por 1-0. Náutico e Caxias ficaram no empate em 2-2, o Náutico aí conseguindo o gol do empate no finalzinho, mas isso não garantiu o emprego do técnico Basola Júnior, que acabou aí sendo demitido na segunda-feira, e o Timbu contratou o Bruno Pivetti para o lugar dele. Ainda no domingo, o São Bernardo foi até Belém e venceu o Remo pelo placar de 1-0. Já na segunda-feira, o CSA empatou com o São José em 1-1. O CSA estava conquistando a primeira vitória, acabou sofrendo aí o empate nos instantes finais. O Floresta sim conquistou aí a sua primeira vitória no campeonato, em um jogo aí com expulsões, polêmicas e tudo mais, bateu Confiança pelo placar de 1-0. Mesmo placar da vitória do Ipiranga sobre o Tombense, também por 1-0 lá no Colosso da Lagoa. E ainda tivemos aí na quarta-feira um jogo atrasado, né, a reposição de um jogo atrasado da terceira rodada, em que o Sampaio Corrêa finalmente aí conquistou a sua primeira vitória no campeonato, derrotou o Caxias de virada pelo placar de 2-1 lá em São Luís. Com esses resultados, a classificação da Série C está assim: o Botafogo lidera com 19 pontos e 7 jogos, né, o Botafogo ainda tem um jogo a menos. O Atlético é o segundo colocado com 18 pontos, também 7 jogos. O São Bernardo aparece na terceira colocação. O São Bernardo ganhou aí 2 posições, é o terceiro colocado com 17 pontos em 8 jogos. O Volta Redonda acabou caindo para a quarta colocação, 16 pontos, 8 jogos. A Ferroviária, quinta colocada, 16 pontos, 8 jogos, só que tem uma vitória a menos que o Volta Redonda. Aí um pouco mais abaixo aparece o Ipiranga. O Ipiranga aí tem 12 pontos em 5 jogos. O Ipiranga é uma das equipes que menos jogou. O Londrina é o sétimo colocado, também com 12 pontos, mas tem uma vitória a menos que o Ipiranga, tem 3 vitórias contra 4 do Canário. Fechando a zona de classificação, o Figueirense, mesmo aí a 4 jogos sem vencer, aparece na 8ª colocação com 11 pontos em 8 jogos. A 9ª colocação é do Tombense, tem 11 pontos em 7 jogos e saldo de gols inferior ao do Figueirense. O ABC aparece na 10ª colocação com 9 pontos em 8 jogos. O Náutico, 11º colocado, 8 pontos em 7 jogos. O Confiança é o 12º colocado, também com 8 pontos em 7 jogos, só que tem saldo de gols inferior ao do Timbu. O Remo é o 13º colocado, com 7 pontos em 8 jogos.
O Ferroviário também tem 7 pontos, só que tem 7 jogos e saldo de gols inferior ao do Remo, por isso que ele aparece em 14º lugar. A Aparecidense, que não vence desde a primeira rodada, é a 15ª colocada com 6 pontos em 7 jogos. O Caxias, última equipe fora da zona de rebaixamento, 5 pontos, porém tem apenas 5 jogos. E aí, abrindo a zona de rebaixamento, Sampaio Corrêa, 17º colocado, 5 pontos em 8 jogos. O São José, 18º colocado, 4 pontos em 5 jogos. O CSA, 19º colocado, 4 pontos em 8 jogos. Única equipe que ainda não venceu. E na última colocação, o Floresta, 3 pontos em 8 jogos. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!